a origem do banho e suas curiosidades na história. Ao longo da história, o banho ritual significou muito mais do que alguns minutos dedicados à preparação. Para as antigas civilizações do Egito, Grécia e Roma, o banheiro adquiriu conotações religiosas que estavam interligados com prazeres, a ostentação de riquezas, grandes palácios, ouro e marfim, legiões de escravos e também com o uso de óleos e essências aromáticos. A origem desse hábito não só estava ligado à religião, mas também para a medicina. Banhos egípcios, por exemplo, eram feitas com óleos e águas perfumadas ou pomadas. Os sacerdotes sabiam como preparar. Acreditava-se que as receitas e ingredientes foram conhecimentos transmitidos pelo deus Thoth, como a química e os textos relacionados. Estes óleos sagrados umectavam e protegiam a pele, que eram submetidos ao calor do clima severo. As classes mais ricas tinham escravos que eram dedicadas exclusivamente para banhar seus senhores sobre um tapete de junco, enquanto os escravos derramando sobre suas cabeças águas perfumadas com mirra, alçafrão e canela. Outros escravos cobriam seus corpos com pomadas e óleos. Então, o delicioso perfume completava os efeitos revitalizantes do banho. A cerimônia concluía com um desfile de guirlandas florais, como símbolos de frescura e beleza. Apesar das diferenças de classe, nenhum egípcio foi privado de seu banho diário. Os menos ricos umectavam sua pele com óleo de rícino misturados com hortelã e orégano. Os hebreus, como os egípcios não conheciam sabão, então em vez de usar o sabão, usavam uma argila rica em potássio. O problema era que esta substância deixava a pele muito irritada. Assim também preferiram óleos de pomadas feitos com aloe vera, canela, tuberosas, alçafrão e mirra. O costume da época era mantê-los em caixas de alabastros ou marfim, que foram chamados poeticamente como a Casa da Alma. História do banho do Antigo Egito. Os primeiros registros do ato de se banhar individualmente ocorreram por volta do ano 3000 a.C. e pertencem ao Antigo Egito. Os egípcios realizavam rituais sagrados na água e banhavam-se diariamente, dedicando os banhos a divindades como Thoth e Bes. Thoth era o deus do conhecimento, da sabedoria, da escrita e da medicina, considerado a melhor divindade para cuidar das pessoas que se banhavam. Depois dele vinha Bes, o deus da fertilidade e do casamento, que cuidava do parto e do banho das crianças e mulheres. Mais do que limpar o corpo, os egípcios presumiam que a água purificava a alma, e esta crença era válida tanto para a realeza, cortejada com óleos aromáticos e massagens aplicadas pelos escravos, quanto para as populações mais pobres, que recorriam inclusive a profissionais de rua, quando não conseguiam tratar da própria beleza. Os egípcios foram os inventores dos primeiros cosméticos. Banheiros na Grécia. Muitos gregos odiavam banhos, como se acreditava em símbolo de fraqueza, e consideravam este tipo de hábito esconder o cheiro forte do atleta. No entanto, nem todos os gregos pensavam dessa maneira, pois há registros de que a maioria amavam o banho. Ricos tinham em suas casas cinzelado recipientes cheios de água para tomar banho. Além disso, em todas as encruzilhadas haviam uma bacia de mármore com água para que os mais humildes também pudessem se banhar. O banheiro também conferiu prestígio. Todas as festas gregas tinham seu sal de banho de luxo, incluindo uma seção para os convidados. Na sala de estar, previsto para este fim, tinha a lavagem e unção com óleos de tuberosa, rosa, amêndoa e alçafrão. A Grécia foi um dos locais em que o banho prosperou, sendo possível encontrar bem preservados palácios de 1700 a 1200 a.C., que mesmo nos dias atuais surpreendem devido às avançadas técnicas de distribuição da água.
Afirma-se que naquela época os banquetes precisavam ser luxuosos e incluíam uma sessão de banho para os convidados. Na Grécia, o banho também era uma extensão necessária na prática de ginástica, e comumente os gregos antigos invocavam a proteção de Hera, a mulher de Zeus, também conhecida como deusa Juno, durante o banho. Os gregos tomavam banho por prazer e para ter uma vida saudável, motivadas pela higiene, espiritualidade e práticas desportivas, sendo que os médicos louvavam as virtudes ocasionadas em função dos diferentes tipos de banho, aconselhando o uso de óleos na água para untar o corpo antes de as pessoas se secarem. O banho na Babilônia. Embora os gregos tenham iniciado a prática dos banhos públicos no Ocidente, os pioneiros nos balneários coletivos foram os babilônios. Materiais saponificantes anteriores a 2800 a.C. foram encontradas em cilindros escavados nas ruínas da antiga Babilônia. As inscrições indicam que aquele material era utilizado para a limpeza de cabelos e para auxiliar na confecção de penteados. Por volta de 650 a.C., a cidade da Babilônia, na Mesopotâmia, tornou-se o centro comercial de especiarias e perfumes da época. O banho entre os romanos. Já no século II a.C., os romanos construíram enormes complexos de banho para homens, sendo que os romanos foram o povo da antiguidade que mais se importaram em transformar o banho num evento, construindo suntuosas termas públicas onde qualquer cidadão pudesse desfrutar dos prazeres proporcionados pelo banho. O banho referia-se à ideia de repouso e de convívio, pois era uma prática social e um ritual simbólico. Os romanos herdaram muito da cultura grega, incluindo a adoração pelo banho. Porém, entre eles, esse hábito adquiriu proporções inéditas. As visitas diárias às termas tinham fundo religioso, visto que o banho público era um ato de adoração à deusa Minerva. Os romanos consideravam Minerva a deusa do comércio, da educação e do vigor, especialmente bem dotada para cuidar do banho. Fortuna, a deusa do destino, também era representada nas casas de banho, para proteger as pessoas quando estavam mais vulneráveis. Além disso, haviam incontáveis ninfas e espíritos associados a fontes e poços locais, venerados como guardiões do banho. E o costume não era restrito somente às classes mais abastadas. Boêmios, prostitutas, imperadores, filósofos, políticos, velhos e crianças, todos se banhavam no mesmo espaço, sem constrangimento. Os gregos e os romanos mantiveram o hábito de se reunir em banhos públicos, que se tornaram em verdadeiros locais de discussões e decisões políticas e sociais. As termas eram um ponto de encontro e de troca de informações, que se tornaram símbolos de luxo e muitas vezes das decadências dos costumes. Os romanos e os gregos, precursores de sistemas hidráulicos que canalizavam águas pluviais e fluviais, conduzindo-as para as residências e termas, fizeram do banho um ritual de luxo e influenciaram o mundo com suas criações de óleos, ungüentos e maneiras prazerosas de banhar-se. Os árabes e o banho. Os árabes não só compreendiam e apreciavam os prazeres dos perfumes, mas também possuíam conhecimentos avançados de higiene e medicina. Muito celebrados por suas maravilhosas descobertas, eles ofereceram à humanidade o primeiro alambique, e a partir desta invenção foi possível destilar as matérias-primas e preparar a primeira água de rosa do mundo, isolando perfume de pétalas em forma de óleo. Associar os famosos banhos turcos a rituais amorosos é uma das primeiras reações dos ocidentais ao imaginar as sofisticadas casas dos muçulmanos.
O hammam, a cerimônia islâmica do banho, estimulava a imaginação dos europeus ao descrever dezenas de belas mulheres se banhando e se embelezando em um ambiente ricamente ornamentado. Mas o hammam supera essa carga erótica. É um preceito de fé islâmica lavar e perfumar o corpo para a oração. E os banhos em conjunto, demorados, são a melhor maneira de se purificar para a prece. O hammam serve então como meditação entre os pecados do corpo e a limpeza do espírito. Na Europa, somente no século XVII houve a introdução das casas de saunas e banhos turcos. A proibição do banho na Idade Média. Durante a Idade Média, os ocidentais abandonaram os sofisticados rituais de limpeza da antiguidade e mergulharam numa profunda sujeira. A maneira de ver o banho mudou. As ideias religiosas foram levadas ao exagero e as saunas passaram a ser consideradas locais de pecado porque as pessoas se viam nuas umas às outras. Não é exagero afirmar que a Idade Média foi o período em que a cristandade varreu da Europa as termas e demais atividades em que as pessoas se expusessem demais. Com tantos pudores, o prazer de tomar banho de corpo inteiro passou a ser visto como um ato de luxúria. Lavar as mãos e o rosto bastava, às vezes apenas isso. Quando muito, era aceitável tomar um só banho por ano. Os banhos foram totalmente proibidos, aumentando as doenças, em especial a peste. Dizia-se que a água amolecia a alma. Dizia-se ainda que o fato de a água quente dilatar os poros da pele facilitava a entrada de doenças no corpo. Dessa forma, nesta época, a higiene basicamente resumia-se em vestir uma roupa limpa e usá-la até ficar suja, pois acreditava-se que a roupa funcionava como uma espécie de esponja, absorvendo a sujeira. Sendo que muitas vezes a roupa sequer era lavada, apenas sacudida e carregada de perfume. Os banhos eram escassos, quase inexistentes. Em famílias pobres, quando eles aconteciam, a água servia para banhar a família inteira em uma tina. Primeiro os homens, depois os filhos e por último as mulheres. A Idade Média foi muito apropriadamente chamada de Idade das Trevas, protagonizando o total sepultamento dos hábitos de higiene. A Igreja, poder político e cultura absoluto abominava os banhos, tratando-os como orgias pecaminosas. Iniciou-se um período de imundície, com consequências desastrosas para a Europa. Segundo os sanitaristas, as constantes epidemias que assolaram o Velho Mundo durante a Idade Média foram provenientes da total ausência de higiene por parte da população. As necessidades fisiológicas eram despejadas pelas janelas. Esta falta de asseio pessoal, aliada às condições de vida insalubres, contribuíram sobremaneira para as grandes epidemias da Idade Média, em especial para a peste negra do século XIV. Com os grandes surtos epidêmicos, instala-se a convicção de que a água, por efeito de pressão e sobretudo do calor, abria os poros e tornava o corpo receptivo à entrada de todos os males. A ideologia cristã instaurou preconceitos e impôs uma nova moral e consequentes novos costumes. A igreja temia pela sujidade das almas, pois os hábitos promíscuos eram uma porta aberta para o pecado. Havia assim que se evitar os banhos públicos, locais propícios à devassidão e ao amolecimento dos costumes. Renascimento dos maus odores ao banho de civilização. No século XIII, frades dominicanos iniciaram as atividades farmacêuticas relativas à produção de essências, pomadas, bálsamos e outras preparações medicinais. Muitas dessas fórmulas, produzidas até os dias de hoje, foram estudadas durante a corte de Catarina de Médici, nobre florentina que se mudou para a França em 1533 para se casar com o rei Henrique II.
Os perfumes de Catarina de Médici eram feitos em Grasse, uma pequena cidade ao sul da França, localizada aos pés dos Alpes Mediterrâneos. Grasse era então um centro da indústria de couro. E até aquele momento não existia nenhum produto para limpar e perfumar o couro, especialmente o das delicadas luvas das senhoras. Desenvolveu-se então uma arte refinada, tarefa dos mestres perfumistas de luvas, que prosperaram em torno de Grasse. Aos poucos, a era das águas perfumadas com flores foi cedendo espaço à composição à base de almíscar. A preocupação com a higiene e os cuidados com o corpo permanecia. Também se considerava importante o cultivo de jardins, capazes de repelir os odores pestilentos comuns na época. Disse que Luís XIV, o Rei Sol, era muito sensível a odores e tinha um perfume para cada dia da semana. Em sua corte, rosas e flores de laranjeira eram usadas para perfumar luvas e os sabonetes de óleo de oliva faziam parte da higiene diária. As fragrâncias apreciadas por Luís XIV eram produzidas no sul da França. No Renascimento, a ideia de manter o corpo limpo foi abandonada e os banhos de água foram substituídos por banhos com fortes perfumes e essências, sendo Catarina de Médici a grande responsável pela difusão do perfume na França. A fomentação da expansão marítima conduziu os europeus ao descobrimento de novas terras, denominadas de Novo Mundo, e a realidade da Europa, o Velho Mundo, mostrava-se paradoxal aos costumes demonstrados pelos habitantes dos territórios localizados na atual América do Sul. A chegada dos brancos impressionou os índios devido à aparência suja e grotesca dos europeus, chamados de mal-cheirosos e porcos. Observando os hábitos dos indígenas nativos das terras recém-descobertas, os europeus aprenderam diversos conhecimentos sobre limpeza e higiene, pois eram comum e frequentemente os naturais banharem-se em rios, lagos, lagoas e cachoeiras. De modo que os indígenas em muito contribuíram para o progresso nos costumes dos europeus, promovendo um verdadeiro banho de civilização. Corte de França, banho de cheiro disfarçando a sujeira. A fundação da primeira boutique de perfumes em Paris impulsionou a produção e a comercialização de produtos aromáticos. A opulência, o esplendor e a extravagância e o refinamento surgiam nas famílias aristocratas e dominavam a corte europeia. A moda dos banhos estimulou a difusão dos perfumes por toda a Europa. A corte perfumada, fiel ao estilo rococó, bem como toda a nobreza francesa, habitualmente se utilizavam de bálsamos e perfumes nas roupas, nos corpos e nos cabelos, para disfarçar a sujeira e amenizar o mau cheiro. Pasteur, corpo limpo, corpo são. Louis Pasteur, de 1822 a 1895, foi um cientista francês que fez descobertas que tiveram grande importância tanto na área química como na medicina. O conceito de higiene surge apenas no século XIX, depois das descobertas de Pasteur e dos seus trabalhos sobre a importância da higiene na saúde. Assim, os hospitais e outros locais de contato com doenças passaram a ser limpos regularmente. Cabe frisar que as noções de asepsia por ele implantadas no âmbito da medicina foram fundamentais para que muitas vidas se salvassem. Constante defensor da adoção de medidas profiláticas para evitar doenças contagiosas causadas por agentes externos, realizou uma obra científica notável, que não só abriu caminhos aos estudos sobre a origem da vida, como contribuiu de forma decisiva para a evolução da indústria. Sua contribuição foi essencial ainda na evolução da medicina preventiva.
dos métodos cirúrgicos, com a prevenção das infecções, com as técnicas de obstetrícia e dos hábitos de higiene. Em Paris, criou o primeiro Instituto Pasteur em 1888, que se tornou um dos mais importantes centros mundiais de pesquisa científica, com filiais em vários países, inclusive no Brasil, Rio de Janeiro. O banho vira moda. Este ritual, tal como conhecemos hoje, é resultado de uma mescla dos costumes de diferentes povos ao longo dos tempos. Os gregos usavam chuveiros e banheiros rudimentares em banhos públicos. Eles se lavavam num pedestal com um ralo. Porém, na Idade Média tudo mudou. As ideias religiosas levadas ao exagero puseram um ponto final na limpeza. Toda essa falta de higiene acarretou terríveis epidemias, como a peste, que matou por volta de 200 milhões de pessoas ao longo da Idade Média. Somente por volta do século XI e XIII, durante as cruzadas, que os europeus puderam redescobrir as delícias da água. No Oriente, foram dos domínios da igreja. Os banhos públicos haviam sido mantidos com seus rituais e instalações luxuosos. Assim, quando os cavaleiros voltavam para casa, espalharam pela Europa novamente o ato de se banhar. No Brasil, os portugueses chegaram a se assustar com a limpeza dos índios, que mergulhavam nos rios e mar até 12 vezes ao dia. Perceberam que eles eram muito mais saudáveis que os da Europa e finalmente se renderam ao hábito dos nativos brasileiros. Em cerca de 1800, os chuveiros já eram muito parecidos com os da atualidade e o banho acabou se tornando uma rotina. E que boa rotina! E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas curiosidades da história do banho? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!